Paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 11, da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título Atributos da Unidade da Fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Textual. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Amados, hoje nós vamos tratar desse assunto maravilhoso que fala dos atributos da fé. Vamos falar também sobre a humildade, a mansidão e a longanimidade. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, até o capítulo 3, o apóstolo Paulo tratou da questão doutrinária da igreja. Mas a partir do capítulo 4, o apóstolo começa a falar da vida cristã na prática, a vida cristã no cotidiano. Então nós vemos aqui o apóstolo falando da unidade da fé. Mas o que é unidade? A unidade, amados, não é amizade entre os cristãos. A unidade também não é comunhão. Mas a unidade, ela é gerada pela doutrina e pelo Espírito. O comportamento cristão é o subproduto da doutrina bíblica. E é neste sentido que o apóstolo Paulo, ele traz aqui o equilíbrio entre a doutrina e a vida na prática, como os dois pratos da balança. E assim, nós vamos estudar sobre esse ponto de equilíbrio entre a doutrina, e a vida cristã. Vamos tratar hoje sobre a humildade, sobre a mansidão e a longanimidade. No tópico primeiro, para haver unidade é preciso humildade. Amados, a humildade é uma virtude imprescindível no viver cristão. Nós sabemos que a humildade ela deve ser apresentada não somente perante Deus, mas também no viver do dia a dia entre os cristãos. No ponto primeiro, o modo digno do viver cristão. Então a forma de viver cristã ela é destaque aqui. O apóstolo Paulo, ele apela agora para que os crentes andem de forma digna da vocação que fostes chamados. Quando o apóstolo Paulo está falando de vocação, ele está falando de algo extraordinário. Mas o que é vocação? Nós podemos ver que vocação tem um sentido muito amplo. Podemos ver a vocação na vida secular, vocação para a medicina, vocação para a engenharia, vocação para as artes, para a mecânica, tudo isso é vocação. Mas podemos falar também de vocação na vida eclesiástica, por exemplo, a inclinação para o ministério, a música, a filantropia, tudo isso também é vocação. Mas vocação aqui com que fostes chamado, Paulo está falando de algo extraordinário, está falando aqui que nós devemos corresponder à chamada para ser membro da igreja do Senhor, vocação para a vida cristã, para a vida eterna. Veja que o apóstolo Paulo, ele apresentou na sua carta aos Efésios que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Ele apresentou também que nós fomos predestinados para a salvação. Nós vemos também, meus amados, que o apóstolo Paulo, ele mostrou que nós também somos adotados como filhos e herdeiros de todas as promessas celestiais. Então nós podemos ver que neste sentido o apóstolo Paulo, ele começa a tratar da vida na prática. Ele começa a tratar com o padrão de comportamento de forma digna desta vocação, ou seja, que nós devemos equilibrar o nosso viver cristão com os princípios da doutrina bíblica. Se nós não equilibrar a nossa vida de acordo com a palavra, nós vamos estar em desequilíbrio.
Então o apóstolo Paulo ele apresenta aqui algumas virtudes desse viver cristão, dentre eles a humildade, a mansidão e a longanimidade. Ponto de número 2, a humildade. Quando nós falamos de humildade, amados, os povos antigos, muitos eles tinham humildade não como uma virtude, mas tinham humildade como uma fraqueza, como uma limitação do caráter. Até os dias de hoje, por exemplo, existem pessoas que vê a humildade como uma falha, vê a humildade como uma atitude de fragilidade. Mas se nós olharmos para o contexto bíblico, nós vamos ver que a humildade é a grande virtude que o ser humano e o cristão pode ter. Nós podemos tomar, por exemplo, como referencial a vida de Cristo. Nós vemos que Cristo, ele se apresentou de forma humilde. A Bíblia diz que, achando na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas achando na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A vida de Cristo evidenciou a humildade na prática. Nós vemos depois que Cristo ele fez a cerimônia da Santa Ceia. Então nós vemos que Cristo ele cingiu com a toalha, tomou uma bacia, colocou água e foi lavar os pés dos discípulos. Aquela cena era extraordinária. Quando ele chegou até Pedro, Pedro disse: nunca lavará os meus pés. Jesus então disse para Pedro: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, Pedro, se eu não puder te servir, você também não vai poder me servir. Veja que a atitude de humildade de Jesus demonstra que no nosso viver cotidiano nós precisamos exercer a humildade, porque a humildade faz com que nós descemos dos nossos pedestrais. Aquela atitude de Jesus lavar os pés era uma cena que chamou a atenção, porque era uma cena que somente os escravos poderiam fazer. Eram os escravos que lavavam os pés. Jesus agora, sendo o Senhor, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Esta cena, segundo ali os princípios e tradições daquela época, jamais poderia acontecer. Mas Jesus ele dá exemplo de humildade, dá exemplo de como deve ser o nosso comportamento cristão. Nós devemos tomar como exemplo a própria vida de Cristo. Então, meus amados, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, quando chama a atenção dessas questões de humildade, nós vemos em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo ele diz para a igreja de Filipos: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Então veja que a prática da humildade deve estar presente nos relacionamentos cristãos, deve ser presente na vida cotidiana da igreja. Ponto de número 3, a verdadeira humildade. Quando nós falamos da verdadeira humildade, é porque existe a falsa humildade. Mas a humildade, ela se evidencia de forma prática. A falsa humildade, muitas vezes, ela também se manifesta dando a impressão de pessoas humildes. Por exemplo, a falsa humildade, ela se evidencia, por exemplo, na baixa autoestima. Ela se evidencia também no complexo de inferioridade, evidencia na timidez, na autocomiseração. Então, nós vemos que pessoas que têm esse comportamento de baixa estima, de complexo de inferioridade, de timidez, aparentam pessoas humildes, mas essas pessoas, eles podem ser arrogantes, egoístas
e devido a esse comportamento não poder manifestar aquilo que verdadeiramente ele é. Mas a verdadeira humildade, amados, ela torna a pessoa humilde, a pessoa age com modéstia. A pessoa com humildade, ela age em oposição ao egoísmo, ao orgulho. Então a pessoa humilde, nós podemos ver que é uma postura que favorece os relacionamentos coletivos. Então a verdadeira humildade, ela coopera com a harmonia nos relacionamentos. E isso é importante nós ressaltarmos, que esta virtude, ela faz com que se manifeste a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Nós viemos para a igreja da maneira que nós vivíamos no mundo, e nós tínhamos comportamentos e padrões, o nosso caráter, ele era deformado. Precisamos agora em Cristo ter uma nova postura, nascer de novo e ter um viver digno da nossa vocação. Por isso, nós precisamos nos revestir agora de Cristo. A nossa natureza humana caída, deteriorada, ela agora é mascarada com a natureza de Cristo que está em nós. Por isso, em Cristo, nós devemos ter um novo viver. Tópico 2. Para haver unidade é preciso mansidão. Ponto 1. Mansidão, um fruto do Espírito. Eu diria que a mansidão é uma virtude do fruto do Espírito. Então, amados, nós precisamos compreender que a mansidão, ela é o oposto da agressividade. A mansidão é o oposto da arrogância, ela é o oposto da violência, é o oposto da raiva. Então a mansidão, ela age, amado, de uma forma dócil, ela controla todos os impulsos carnais. Nós sabemos que as pessoas geralmente podem ter alguns impulsos carnais, e esses impulsos carnais, eles são terríveis, eles manifestam como uma erva daninha. Você já viu, por exemplo, aquela erva daninha na horta? Você arranca, ela nasce, você arranca, ela nasce de novo, você corta, ela brota, você corta de novo, ela torna a brotar. Assim, muitas vezes, são os impulsos carnais nos seres humanos. Mas a mansidão, ela trata com tanta docilidade que ela bloqueia todos esses impulsos carnais. Então a mansidão, ela manifesta de uma forma com ternura, com gentileza, com paciência. Então a mansidão geralmente ela deriva da humildade. Veja que humildade e mansidão, elas estão entrelaçadas como duas irmãs gêmeas. Então isso indica que nós temos moderação nas nossas ações. Isso indica um bom trato com o semelhante. Isso indica a ausência de precipitação. Por isso, a pessoa que tem mansidão, ele apresenta um comportamento de acordo com o padrão de Cristo Jesus. Ponto 2. Grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus. Nós vemos aqui dois homens que evidenciou a mansidão. Moisés é considerado o homem mais manso da terra. Moisés, certa vez, diante de uma situação familiar até, quando Moisés tomou para si uma mulher cuxita, houve a censura de Miriam e Arão. Moisés, então, passa esse problema para o Senhor resolver. Porque a mansidão, amado, não nos leva a querer resolver os problemas do nosso jeito. A mansidão leva a nos buscar a solução em Deus, exatamente o que Moisés fez. Conduziu Arão e Miriam até a tenda, e Deus fala naquela hora com Miriam e Arão. Se houver profeta entre vós, eu falo com ele através de visões ou de sonho. Mas com Moisés não é assim, eu falo com Moisés cara a cara. Veja, meus amados, a mansidão de Moisés, amados, fez com que ele mesmo orasse por Arão e por Miriam. Um
dos pontos que muitas vezes são questionados acerca da mansidão de Moisés foi o fato de Moisés ter descido do monte com as tábuas da lei e diante daquele cenário de idolatria, quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro, Moisés então quebra aquelas tábuas da lei sobre o bezerro. Alguém pergunta, mas se Moisés era manso, por que ele agiu desta forma, com tanta grosseria? A verdade, meus amados, é que a mansidão não deve ser motivo de frouxura contra o pecado, contra a idolatria. Moisés ali não estava sendo conivente com aquela idolatria. Então a manifestação de Moisés foi em oposição à idolatria. Então a nossa mansidão não nos leva a ser conivente com o pecado. A nossa mansidão não pode nos levar a fazer concessões ao pecado. O líder, ele deve ser manso, mas ele não deve ser conivente. Ele não deve permitir que o pecado entre na igreja. E se o pecado entrar na igreja, ele deve proceder com firmeza, com autoridade, porque isto não vai tirar o seu caráter manso. Ele vai agir, na verdade, com brandura, mas ele vai agir com firmeza, ele vai agir com segurança, para que o pecado não ganhe espaço no meio do povo de Deus. Esta manifestação de comportamento manso evidenciou-se na vida de Jesus também. Nós vemos que Jesus, o profeta, ele fala que Jesus, como um cordeiro, foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi assim que Jesus viveu, sendo atacado desde a infância, mas ele sempre teve uma postura digna, sempre teve uma postura mansa. Mesmo lá na cruz, Jesus ele demonstrou essa postura de mansidão e de humildade quando orou pelos seus algozes, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ponto 3. A verdadeira mansidão. Então, a mansidão, amados, é a virtude que nos disciplina e nos capacita a perseverar, a ter um comportamento adequado diante das perseguições. Então, nós precisamos compreender que a mansidão nos dá equilíbrio, não faz com que nós cedamos às tentações, às provocações, não dão espaço aos ressentimentos. Então nós precisamos ter uma atitude equilibrada. Mas essa virtude não faz com que nós venhamos agir com fraqueza, com inferioridade. Nós devemos sempre ter uma postura firme. Então, neste sentido, meus amados, nós podemos ver que a mansidão ela evidencia pela presença do Espírito de Deus na nossa vida. A mansidão nos leva a nós ter uma postura de comportamento adequado. Você pode, por exemplo, tomar como exemplo um atleta de salto em distância. Ele, antes de executar o seu salto, ele dá alguns passos para trás. E o fato de ele dar alguns passos para trás vai resultar no ganho de velocidade e é suficiente para ele ter um impulso para fazer aquele salto. Na nossa vida também, nós agindo com mansidão, às vezes nós precisamos dar alguns passos para trás. E dar os passos para trás não significa inferioridade. Não significa, meus amados, que nós estamos perdendo o equilíbrio, mas quando nós damos alguns passos para trás, nós vamos ganhar velocidade para ter impulsão, para nós agirmos com firmeza, com dignidade, dentro dos padrões das Escrituras. Ponto 4. Mansidão pressupõe conciliação.
Veja, meus amados, nós podemos entender que o comportamento conciliador, nós precisamos ver que deve ser evidenciado na prática, porque quem possui mansidão, ele deve agir de uma forma equilibrada, de uma forma em que as circunstâncias adversas sejam tratadas com equilíbrio. Nós enfrentamos na nossa vida muitas situações adversas que nós precisamos ter equilíbrio. Pessoas desequilibradas chegam diante das situações e ele acaba se perdendo o controle. Mas a pessoa que age com mansidão, ele age dentro de um processo de equilíbrio diante das circunstâncias da vida. Nós vemos, por exemplo, aquele caso que aconteceu com Davi e Nabal. Nabal era um homem rico, um homem que tinha grande propriedade. Certa vez Davi estava fugitivo de Saul, mandou pedir alimentos para Nabal. Nabal não deu alimento, desdenhou Davi, falou mal de Davi, que ele não tinha família, não tinha procedência da família. Então Davi ficou nervoso, chateado. Então Davi resolveu vingar aquele desafeto, pegou 400 homens e marchou em direção a Nabal. Davi certamente ia fazer uma destruição, mas nós vemos uma postura equilibrada de Abigail, a mulher de Nabal. Ela, quando soube que Nabal tinha recusado dar alimento, ela então preparou o animal, colocou a carga de alimento e foi ao encontro de Davi. Quando ela foi ao encontro de Davi, Davi já estava vindo. Veja o que é uma atitude conciliadora. Veja que é uma atitude de mansidão. Aquela mulher agora, ela estava entre Nabal e Davi, com uma atitude de conciliação. Então, aquela mulher aconselhou Davi a não agir com vingança, deixar que Deus tomasse providência com seus inimigos. Então Davi aceitou aquele alimento, aceitou o conselho daquela mulher. Resultado, Davi deixou de derramar sangue e ela não perdeu a sua família. Isto é atitude de conciliação. Se houvesse mais atitude de conciliação nas nossas igrejas, não havia tantos rachas dentro das igrejas, não havia tanto espírito de discórdia, de contenda, de porfia, de inimizades, de iras, de peleja no meio do nosso povo. Então nós precisamos cultivar a mansidão dentro de nós. Precisamos rogar que o Espírito de Deus gere em nós a mansidão. Nós sabemos, meus amados, que o processo do fruto espiritual, ele não é gerado de fora para dentro. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo passa a trabalhar no nosso interior e começa agora a gerar fruto do Espírito. A maior virtude que o Espírito de Deus possa gerar no nosso interior é a virtude do amor. E este é o principal ponto de referência para que dá brilho da vida todas as outras virtudes espirituais, todas as outras virtudes do fruto do Espírito. Por isso, nós precisamos buscar de Deus essas virtudes. Alguém pode dizer, mas eu não tenho essas virtudes. Na verdade, meus amados, somos nós que vamos buscar essas virtudes. Alguém pode orar e dizer, Senhor, me dê o fruto da mansidão. Ele não vai te dar, porque Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, a mansidão é um processo de aprendizado. Quando você passar a viver a palavra, quando você passar a viver no Espírito, quando você deixar as obras carnais, você vai viver no Espírito, então vai aflorar dentro de você essa virtude e você agora vai dar vazão a esta presença do Espírito na sua vida, gerando amor
na sua vida, então você agora vai ter um comportamento semelhante ao comportamento de Cristo. Bom, tópico de número 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Veja, meus amados, nós podemos ver aqui que a virtude da longanimidade capacita o crente ser tolerante. Quando nós falamos que a longanimidade capacita a sermos tolerantes, não estou falando que nós devemos ser coniventes. Ser tolerante é uma coisa, ser conivente é outra coisa. Então nós devemos ser tolerantes com os erros alheios e não ser coniventes com os erros alheios. Então, neste sentido, nós precisamos muitas vezes, por um processo de longanimidade e de tolerar os erros alheios, nós devemos liberar perdão para estas pessoas. Ponto 1, longanimidade, fruto do Espírito. Então, meus amados, nós podemos ver que a longanimidade ela é paciência, ela é tolerância, ela é constância. O que é longanimidade? É você ter um ânimo longo, é você muitas vezes poder respirar fundo antes de você tomar uma decisão. Então, este é mais um aspecto do fruto do Espírito, a longanimidade. Então, a virtude da longanimidade, ela nos leva a nós tolerarmos, significa que nós agimos pacientemente a má conduta dos nossos irmãos ou dos nossos semelhantes. Então, meus amados, este mau comportamento nós precisamos ter uma postura digna diante dos erros dos outros. Então, este é o lado prático da paciência, ou lado prático da longanimidade. Nós precisamos ter esse comportamento diante desta adversidade na prática. O próprio Deus aqui é descrito como Deus longânimo e tardio em irar. Então, a longanimidade também ela deriva da humildade e da mansidão. Veja que a humildade ela sempre está presente, tanto na mansidão como na longanimidade, na questão das relações humanas, né? Ela é indispensável nas relações entre pessoas. É necessário termos longanimidade, meus amados, nos nossos relacionamentos, inclusive nos nossos relacionamentos domésticos. Quantas vezes o cônjuge, por não dar aquela parada, não dar aquela respirada funda, antes de proferir uma palavra, trouxe problema no matrimônio, trouxe marcas, sequelas terríveis, cicatrizes incuráveis que vão permanecer pelo resto da vida, porque muitas vezes o cônjuge falou sem pensar, falou sem refletir e trouxe marcas no relacionamento. Então isso, meus amados, nós precisamos ter o nosso ânimo prolongado, ter o ânimo longo, agir com extrema paciência para nós não arrependermos depois. Essa virtude ela é importantíssima nos nossos relacionamentos diários. Ponto 2, suportando uns aos outros. Veja o texto da nossa revista que nos diz aqui, suportando uns aos outros em amor. O versículo 2 nos diz, com toda humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja que o amor, ele está centralizado em todas as virtudes do fruto do Espírito. O amor é a base. Nós precisamos entender, amado, que o amor, ele é a base de sustentação para todo o nosso comportamento cristão.
É amor, é Ele que dá vida, Ele dá brilho, Ele dá luz, a humildade, dá luz, a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio. O amor, ele tem essa virtude de dar brilho, de dar fulgor, para que nós possamos ter o comportamento de acordo com o comportamento de Cristo. Então, neste sentido, amados, é que nós podemos ver que nós enfrentamos muitas situações de hostilidade, enfrentamos muitas situações que nós precisamos ter um comportamento exemplar. E neste sentido nós não podemos abrir mão. Por quê? Porque nós precisamos suportar as fraquezas dos outros, suportar até mesmo as hostilidades que vêm contra nós. Nós não podemos ter um ânimo precipitado, mas nós precisamos então deixar o agir de Deus. Quando alguém muitas vezes nos agride, nos hostiliza, nós não devemos querer reagir da mesma forma ou agir com atitudes carnais. Nós devemos orar a Deus e dizer: graças te dou, Senhor, porque a tua palavra ela está se cumprindo na minha vida. Então, nos momentos de conflito, amados, é que nós vamos aprender a suportar uns aos outros. A recomendação de Paulo é que nós possamos suportar uns aos outros em amor. Se não for em amor, amado, ninguém suporta. Mas se verdadeiramente o amor de Deus está em nós, nós vamos aprender a suportar. Veja em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz: a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que derrama esse amor e dá então vida através do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, amados? Então, através do fruto do Espírito, através da longanimidade, nós vamos suportar as provocações e todas as atitudes carnais. Nós vamos demonstrar o amor na prática através do fruto do Espírito. Ponto 3. O perdão como premissa do amor. Veja, meus amados, aqui é um ponto importante no nosso viver cristão, no nosso viver diário. Veja o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3 e o versículo 13, ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. O perdão, meus amados, é o resultado do amor. Só perdoa se tiver amor. A Bíblia diz que Deus é amor, Deus é a essência do amor. A Bíblia nos informa que Deus, Ele nos amou de tal maneira a ponto de trazer a salvação, trazer Cristo para nós. Então a manifestação do amor de Deus está na pessoa de Cristo. E Cristo, meus amados, Ele perdoou. Mesmo na cruz, Ele perdoou os seus algozes. Ele nos deu exemplo que nós devemos perdoar. Então, o perdão é uma atitude altruísta do cristão. Muitos cristãos, às vezes, têm dificuldades de perdoar, mas nós devemos olhar para Cristo. Olha o que a Bíblia nos informa no livro do profeta Isaías: eu mesmo sou o que apago as vossas transgressões, por amor de mim dos seus pecados não me lembro mais. Veja que nós devemos ter uma postura de acordo com a postura de Cristo. Precisamos aprender a liberar perdão, porque se nós não liberarmos perdão, nós vamos viver no ressentimento. E quem vive no ressentimento é como se você preparasse um veneno para aquele que te ofendeu, mas é você que tomasse aquele veneno. Por isso nós devemos aprender com Jesus na sua oração, que diz
lá que nós devemos perdoar, assim, que nós devemos agora perdoar as dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós estamos perdoando os nossos devedores? A condição é esta. Quando nós pedimos Deus para perdoar as nossas dívidas, a condição é da mesma forma que nós perdoamos os nossos devedores. Mas muitas vezes nós guardamos ressentimento, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. E muitas vezes nós vemos pessoas em discórdia na igreja, obreiro que não fala com obreiro, irmã do ciclo de oração que não fala com irmã do ciclo de oração, mocidade que não fala com mocidade, guardando ressentimento. E muitas vezes, amados, dão as ofertas, tomam a ceia, indignamente. Nós precisamos corrigir as nossas ações, nós precisamos evidenciar o perdão, liberar o perdão para que nós também possamos ser perdoados, amados. Neste sentido, nós vemos que muitas pessoas vivem ressentidas porque não liberou perdão. Mas quando nós liberamos perdão, quando nós vemos aquela pessoa que foi perdoada, nós vemos ali que aquela dívida foi paga, ele não nos deve nada. Quando nós liberamos o perdão, nós esvaziamos de tudo aquilo, todo o lixo que contaminava a nossa alma, que atrapalhava o nosso viver. Portanto, vamos viver na presença do Senhor, tendo em nós a presença do Espírito Santo, gerando fruto, gerando vida em nós. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.